No fim, né? Isso. Aí a gente vai chamar 4 alunas da escola Eumano. Tá. Elas estão sentadas aqui. Aí pode ser aleatório. Eu gostaria de chamar 4 alunas da escola Eumano pra gente fazer uma entrega do buquê. Tá bom. No final. Tá bom. Obrigado. João. Como é que é o nome da escola? Eumano. Eumano. Chobina, eu sou gerente de compras para a América Latina da Sul Systems.
e eu fui convidada e aceitei com muita honra conduzir esse evento nessa manhã. Mais uma vez, sejam muito bem-vindas. Mais uma edição desse evento do Dia das Mulheres, promovido pela ASEC, em parceria com o Voz. E eu quero pedir a atenção de vocês vão ligar aqui, por favor, colocar o QR Code da pesquisa. Ele é muito importante para que cada vez os eventos fiquem ainda melhores. Tá? Esse evento está sendo filmado, fotografado, e os registros poderão posteriormente ser publicados nas redes sociais da SEC. Em nome dos diretores e conselheiros da SEC e também do Envoz, quero registrar o nosso agradecimento às autoridades e representantes das entidades aqui presentes que prestigiaram esse encontro. O patrocinador master Cicobi Cred Rochas, os apoiadores Asseverar, Biofórmula, CIE, Drogaria Cavalcante, Encanto Cestas Decorações, Heloísa Garza Estética, Mafer Zeladoria, Max Joias, Unimed São José dos Campos e Usinagem no Maville. Eu quero chamar o palco agora para dar as boas-vindas a Neide Pereira, representando a diretoria do Envoz, e os diretores da SEC, Eduardo Piloto, Gabriel Araújo e Wagner Siqueira. Por favor. Tá ligado aqui? Bom dia a todos, a todas. Muito obrigada pela presença de vocês nesse momento tão especial do Envoz e da SEC. Esse auditório cheio de mulheres é um privilégio para a gente, porque a SEC é uma associação de indústrias e, predominantemente, a indústria é masculina, né? Mas a gente está virando esse jogo. A gente vai chegar ao momento em que estaremos ali de igual para igual em número de gestores e de presidentes, de cargos assim, de CEOs, de cargos importantes na indústria. O Envoz também, eu represento aqui a SEC como conselheira e o Envoz como presidente executivo do Envoz, que é uma associação que foi criada pelo engenheiro Osiris Silva, que nós temos 3 pilares: educação, empreendedorismo, as mulheres, a radiação. Então, você vê que existe uma participação cada vez maior das mulheres em todos os setores, tanto da aviação, do espaço, da indústria e de serviços, de outros segmentos da sociedade. Então, isso é muito importante. Ver essa casa cheia é sinal que nós estamos prontas para os desafios. Boa noite a todas. Uma satisfação. Emoção. Bom dia, né? Bom dia a todas. Você vê que eu estou sentindo impressionado. A Neide falou, mas assim, na verdade, hoje é o dia da Neide falar. A gente está aqui de xereta. Então eu queria dizer que esse auditório está muito lindo. Não porque vocês são mulheres lindas, também são, mas que é bonito ver isso. É o empoderamento de vocês estarem presentes no setor que é tão masculino, como a Neide colocou. Sabe? Vocês se fazerem se representadas, vocês estarem aqui. A gente tem esse ano é um ano de encerramento no mandato atual da SEC, e a gente vai começar um outro. E a nossa luta é para que cada vez seja mais representativo o poder feminino dentro do Conselho da SEC. Isso é importante. Vocês ocuparem os foros de decisão, vocês ocuparem os poderes onde tem voz. Isso é importante. Tá? Então, para a gente é uma satisfação ver esse auditório cheio, principalmente cheio de mulheres. De todos, e falar que uma sociedade se faz. Aqui é uma associação predominante de indústria, mas ela tem uma preocupação muito grande com o entorno, né, de a gente melhorar a situação. Então, o meu recado aqui, verifique tudo que é feito aqui com relação, nesse momento, está tendo curso dos 3 cursos Senai à noite aqui, cursos profissionalizantes. A gente tem o pessoal do Oeste que está aqui, que é um projeto desde 2018 nosso. A gente tem parceria com balé, com jazz, você vê o Orion aqui. Então,
o mundo é feito de tudo isso aí. Então, falar para vocês, fiquem atentos, sempre tem cursos abrindo, sempre gratuitos, né? E tem muitas oportunidades para todas as idades, para todos os gêneros, para todo mundo. Muito obrigado e vou passar para o Wagner. Boa tarde. Também está sentindo pressão. Vou deixar o meu amigo sozinho. Bom dia, tudo bem? Obrigado por vocês estarem aqui. A vida é feita de quebra de paradigmas. É a primeira oportunidade de um evento de mulheres que nós três estivemos aqui. Em momentos passados, anteriores, a Neide nos trouxe essa reflexão. Nos eventos de mulheres, nós diretores não víamos, não participávamos, porque entendíamos que o espaço era para vocês. Mas a Neide trouxe essa reflexão dizendo, não, olha, vocês homens precisam estar presentes, vocês precisam participar. É para trazer a palavra de vocês, né? Ano passado nós assistimos, por provocação da Neide, e esse ano nós decidimos vir aqui, dar as boas-vindas para vocês. Então, é uma quebra de paradigma nossa enquanto lideranças empresariais, lideranças da SEC. Estamos aqui hoje no palco falando para vocês, um público maravilhoso, é muito bom ter vocês aqui. Os assuntos que vão ser batidos são muito pertinentes, como meus colegas já falaram. Precisamos da participação das mulheres nas decisões, né? E hoje o público aqui é misto, alunas da Eumano, Veloso, escola pública aqui da região. Meninas, levantem a mão. Olha que bonitinho, né? Então, as mulheres empresárias que já estão no mercado, aproveitem e dê uma dica para essas meninas. Meninas, falem com as empresárias e vejam que vocês podem chegar no mesmo lugar que elas estão. Bom evento para vocês, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, vai ser lindo. Muito obrigado por terem vindo. Gostaria só de completar uma fala do Wagner, que eu acho muito importante. A provocação que eu fiz, que era um evento só para mulheres sem presença dos homens, eu acho importante que os homens também ouçam as mulheres. Eles também dê credibilidade a elas naquilo que a gente tem a dizer. Por isso que eu fiz essa provocação e por isso que a gente abriu a presença masculina também. Muito obrigada pelas palavras importantes. Bom, eles já começaram a introdução, né, dizendo que a gente não está aqui para falar de negócios hoje. Hoje a gente está aqui para falar de protagonismo, de coragem, de liderança feminina em ambientes, como citado várias vezes aqui, são majoritariamente masculinos. Mas que a nossa presença está transformando esses ambientes. Então, hoje o tema é as mulheres e o poder empresarial. Mas o que é o poder empresarial? O poder empresarial ele é a capacidade de influenciar decisões, de gerar resultados, de promover mudanças dentro das organizações e também na sociedade. Ele aparece nas escolhas que nós fazemos no dia a dia, nas ideias que defendemos e na forma como a gente conduz as pessoas e os projetos. Ele não está só na autoridade, ele está principalmente na capacidade de gerar impacto positivo, de inspirar pessoas, abrir caminhos, enfrentar desafios e criar novas oportunidades. Então, quando a gente fala do poder das mulheres no ambiente empresarial, a gente está falando de protagonismo, de diversidade de perspectivas e principalmente de transformação. Cada mulher que empreende, que lidera, que ocupa espaços de decisão, ela contribui para construir empresas mais fortes, inovadoras e humanas. Tem várias pesquisas comprovando isso. Não sou eu aqui que estou falando aleatoriamente. Isso é comprovado. Então, refletir sobre o poder empresarial, a gente também tem que falar da influência, da decisão, do impacto. Esses elementos que mostram como a presença feminina tem um papel fundamental na construção do futuro dos negócios. Então, para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, eu quero chamar essas mulheres extraordinárias para
contar um pouquinho da história delas. Então, com vocês, por favor, Eliane Cantão, diretora de Supply Chain da Nissan para a América do Sul, executiva com mais de 25 anos de experiência nas áreas de compras e supply chain, com atuação nos setores automotivo, farmacêutico, IoT e agronegócio. Graduada em Ciências da Computação, possui MBA em Administração e Gestão de Pessoas e Supply Chain da Nissan para a América do Sul e também atua como sponsor da iniciativa Gender Balance, voltada ao fortalecimento da diversidade e inclusão dentro da organização. Empresária e palestrante, natural de Paraíso do Norte, mudou-se ainda jovem para São José dos Campos em busca de oportunidades e iniciou sua trajetória profissional aos 14 anos. Construiu uma carreira nas áreas de gestão organizacional e recursos humanos com passagens pelo Banco Real, Embraer e Johnson & Johnson. Em 1992, fundou o Grupo Ouro, que hoje atua com soluções completas em gestão de pessoas, terceirização, facilities e segurança patrimonial. Seja muito bem-vinda. Engenheira de produção, com MBA em gestão de produção, construiu uma carreira de mais de 20 anos na Rosenberger, empresa onde iniciou como estagiária na área de TI. Ao longo de sua trajetória, consolidou experiências em operações, eficiência de processos, excelência em qualidade e desenvolvimento de pessoas. Desde 2025, atua como gerente-geral da Rosenberger, liderando iniciativas de crescimento e expansão da empresa no Brasil, América Latina e Caribe. Seja muito bem-vinda. E agradeço o convite. Eu comecei a minha carreira como estagiária em finanças e na GM, e dali fui efetivada, trabalhei na engenharia de produto, desenhando chicote, que é a parte elétrica do carro, e aí eu já fazia ciência da computação na faculdade, fiquei uns 3 ou 4 anos, depois fui convidada para passar para a área de compras, e ali eu fiquei durante vários anos. Depois passei para a supply chain, que é a logística, e fiquei na GM uns 12 anos mais ou menos. Depois mudei de setor, fui para outros segmentos, farmacêutica, tecnologia, e hoje estou na Nissan há 3 anos, lidero a área de logística, então tudo que a gente pensa em a peça chegando do fornecedor, que é o que a gente chama de logística inbound, até o carro saindo na cegonha para ir para a concessionária, que é a logística outbound. E a Débora comentou muito, a Raquel comentou muito bem sobre o Gender Balance. O que é o Gender Balance? Dentro dos grupos de diversidade, nós chamávamos antigamente de W Power, só que não é a força da mulher, é a força do equilíbrio, né, entre homens e mulheres. Eu adorei essa provocação sobre trazer os homens para a conversa, né? É necessário, porque o que serão das filhas, das irmãs, das mães, né? Então precisa ter esse equilíbrio. Então é um prazer estar aqui com vocês. Primeiro eu gostaria de agradecer ao Wagner e toda a diretoria, o conselho, a Raquel, pela oportunidade de estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho da minha história, porque eu realmente acho que pode impactar muitas mulheres. E vou começar um pouquinho diferente da Eliane. Eu nasci no interior do Paraná. O mapa tem que ser bem bom, gente, para constar a minha cidade. Verdade. E eu nasci literalmente na roça. Então minha mãe me pariu em casa. E minha casa não tinha água, não tinha luz, não tinha luz. Nosso colchão era de palha. E para eu estudar, eu andava 7 quilômetros. Ontem meu filho falou: mãe, eu conheci uma mulher que andava 15, ela ganhou de você. Então, a gente atravessava pastos para ir até uma escola. E é claro que a gente poderia ir pela estrada, mas demoraria muito mais tempo até nós chegarmos na escola. Então, a gente atravessava o pasto. E eu me abaixava naquelas cercas de arame farpado e minhas roupas sempre viviam cortadas em L. E a gente corria de boa, e era tudo uma delícia, gente. A infância foi muito boa. Contando um pouco da minha vida profissional, mas lá choveu, granizo, nós tivemos muita tempestade, geada. Então minha mãe e o meu irmão mais velho disseram: olha, se a gente quiser algo aqui,
E para melhorar a nossa vida, a gente tem que sair daqui. A gente precisa ir buscar uma cidade onde vocês consigam estudar. E foi em 73 que um vizinho nosso se mudou aqui para São José dos Campos, porque a GM estava contratando muito naquela ocasião. Então meu irmão veio com meu pai, conhecer a cidade e voltou. E disse, olha, a cidade é boa, mas minha mãe disse, eu não quero pagar aluguel. Então nós vamos arrendar um cafezal no alto, porque a geada, ela queima o que está na baixada, no alto não. E lá, então, eu ia para a escola e quando eu voltava, eu parava lá para ajudar meus pais a colher o café. E colhemos o café, meu pai voltou para cá e comprou ali no Jardim Satélite, no meio terreno, uma casa que não tinha nem reboco. Aquele cimento vermelho no chão. E ali nós começamos a nossa vida. Assim, a história é bem longa, nós viemos de mudança para cá de ônibus, porque não tinha fogão, não tinha colchão, né? Nós deixamos lá na roça. E aí, então aqui nós começamos a comprar. O que a gente trouxe de mudança veio em cima de um caminhão de madeira. Então, naquela primeira semana, meu irmão conseguiu o emprego dele. Aí vou sair dessa luz aqui, gente. Ela está bem no meu rosto. E nós conseguimos, ele conseguiu um emprego na GM. E minha mãe, ela foi fazer pequenos reparos em calça, zíper, apertar, fazer pence. E meu pai foi arrumar um emprego de pedreiro. E aí, com 14 anos, eu levava, nesse período, eu tinha 11 anos, eu fui levando a minha irmã no catecismo. Porque ali eu morava no Jardim Satélite. Quem conhece aqui, gente? Então, minha mãe tinha medo da gente atravessar a Cassiopeia. E aí, eu acompanhava a minha irmã no catecismo. E daí lá eu já vi, na verdade, hoje eu identifico que eu era uma líder e eu não sabia o que era isso. Porque o padre contava lá a historinha da Bíblia, e eu, quando eu saía no banco da minha irmã, eu já perguntava, quem vai contar primeiro a historinha? Né? E daí, sou eu, e daí eu ia direcionando, mas eu não imaginava o que era isso, eu não sabia, eu era muito novinha. Um dia saindo de lá, eu vi na Droga 15, que tem em frente, eu não sei se tem ainda, gente, em frente da igreja do Jardim Satélite, tinha uma Droga 15, e eu vi, precisa-se de caixa. E aí eu fui lá e arrumei um emprego de caixa das 8 às 15 horas. E aí eu cheguei em casa e falei, mãe, arrumei emprego. Ela falou, não, você não vai trabalhar. Eu falei, não, eu vou. Eu vou porque eu vou ajudar a pagar as contas de casa. E a gente precisa dividir, todo mundo junto vai dar certo. E aí eu fui trabalhar, foi meu primeiro emprego, então. Depois o padre foi atrás de mim, lá na igreja, perguntou para mim, mas cadê a sua irmã? Ela falou, tá ali, trabalhando lá. Ele foi lá. E aí ele me convidou para ir trabalhar com ele, dar aula. E aí ele perguntou quanto eu ganhava. Aí eu menti para ele. Então, quando eu fui trabalhar, falei, padre, a gente precisa conversar uma coisa antes. Eu ia contar para vocês de qualquer forma, que eu me confessava aqui, eu falei que eu ganhava mais do que eu ganhava. Aí ele falou, não tem problema, a gente já combinou, então nós vamos seguir com isso. E aí eu continuei, então, trabalhei ali 5 anos, e estudei, fui fazer psicologia em Mogi. Quem conhece sabe que é a distância que tem. Hoje nós temos muitas universidades aqui com muitas facilidades, mas era difícil ir para lá e voltar meia-noite. E aí eu fui para o Banco Real, arrumei um emprego no Banco Real, fiquei lá e por um atendimento de uma pessoa, né, eu vi uma pessoa sentada ali, calça jeans, bem surrada, camiseta branca, e eu perguntei para ele, "Senhor, precisa de ajuda?" Aí ele falou, olha, eu queria ver saldo, queria... precisava de alguma coisa, eu falei, eu vou te ajudar, vem cá comigo. Fui lá, anotei tudo que ele queria e perguntei, ele me perguntou assim, já pensou em trabalhar na Embraer? Eu falei, nossa, foi um sonho. Aí ele falou, qual é o seu currículo amanhã? E foi embora. Então eu não sabia quem era aquela pessoa. E no dia seguinte chegou um rapaz para mim e falou, oi Luzia, tudo bem? Eu sou motorista do Coronel Padilha. Eu falei, sério? Ele falou, sério, eu vim buscar seu currículo. Eu falei, peraí. Fui lá, dei o meu currículo para ele. E em 15 dias ele trabalhava no CTA.
Então, ele tinha influência na Embraer, mas ele não trabalhava lá diretamente. Então, eu fiz 2 entrevistas em sessões e setores diferentes. E aí fui trabalhar na Embraer. Fiquei lá 11 anos, gente. Me formei. Aí, quando me formei, pedi uma oportunidade. Fui trabalhar no recrutamento e seleção da Embraer. Novamente, recebi uma ligação. Oi, Luzia. Ligaram lá na secretaria. Meu nome é Isabel Volu. E eu estou com uma vaga de psicóloga aqui. E o meu irmão participou ontem de um processo seletivo com você, adorou seu atendimento e eu queria te conhecer. Eu falei, só posso ir depois das 5h30. Não tem problema, eu te espero. Saí de lá contratada e de novo eu percebi que o meu atendimento, que eu gostava de gente. Porque foram os atendimentos em todos os lugares que me fez estar aqui hoje. E daí na Johnson, agora eu vou encurtar, senão eu não quero extrapolar o tempo. E aí na Johnson eu percebia que nós estávamos num momento de Collor, então reetiquetava medicamentos toda semana, o preço mudava. E aí falei, nossa, a gente podia montar uma empresa como as que eu trabalhava na Embraer e na Johnson, de temporário, para conseguir suprir isso. É uma oportunidade de negócio. E ali nasceu assim, um sonho de empreender, né? Então eu montei, junto com a minha chefe, mais uma amiga que tinha trabalhado comigo na Embraer, o Grupo Ouro, que hoje está há 34 anos no mercado. E assim, vocês podem imaginar tudo de dificuldade eu tive, desde o início da minha vida, mas valeu muito a pena estar aqui hoje e ter perseverado. Então, bom, eu sou Débora Zani, eu sou natural aqui de São José. Vou pegar um pouquinho do gancho e vou falar da minha profissional, vou falar um pouquinho antes da minha pessoal, porque eu adorei a orquestra, né, que veio aqui hoje. E a primeira profissão que eu queria era ser música. Eu sou pianista, estudei e eu queria muito ser música. E depois, isso foi passando, lógico, eu tive a fase de querer ser aeromoça também, né? Acho que muita gente tem essa fase. E depois eu decidi fazer um curso técnico, acho que é muito importante quando tem a presença do pessoal da escola, né? Acho que isso ajuda muito e eu estudei na Urbicanso, uma escola estadual. E nessas visitas, eu lembro que teve uma vez uma visita da ETEP e eu falei, eu quero estudar lá. Não sabia nem o que eu ia estudar, mas eu falei, eu quero estudar lá. E eu fiz curso de informática. Sou uma das poucas que ficou na área, porque a gente é muito novo, né? E a gente não sabe ainda o que quer, mas o curso técnico abriu muito a minha mente. Pelo menos eu decidi que não era a área que eu queria, não queria continuar na TI, né? Mas me abriu a oportunidade para fazer um estágio. Né, a Rosenberg, ela era aqui no Chácaras Reunidas, gostei muito de trabalhar. Quando eu fui fazer a primeira entrevista, tinham muitos rapazes, e na área de TI, né, na minha sala, eram poucas mulheres. E daí eu falei, acho que eu não vou conseguir, né, porque eram tantos homens, e é sempre importante estudar. Eu acho que esse é um ponto que tem que ficar, né, para as meninas que estão começando. Sempre essa busca do conhecimento. Eu era a única que falava inglês, então eu consegui a vaga, né? Dentre tantos meninos que tinham ali, eu tinha um diferencial, né? E de conhecimento. Comecei então como estagiária de TI na Rosenberg, atendi ali, né, o apoio ao computador de todo mundo, e eu sempre queria estar na produção. Né? A Rosenberg, ela produz cabos de fibra ótica, a produção já era 100% feminina, né, quando eu entrei, e eu não saí da produção, né? Eu atendia tudo que era necessário ali, e eu falei, não, eu quero fazer engenharia, né? Então, decidi a área que eu queria ficar, fiz engenharia, depois fiz MBA na área de gestão industrial também, e tive essa oportunidade de ir crescendo dentro da mesma empresa, né? Fui trabalhar na área de engenharia, depois a parte de processos, produção, até recentemente, no ano passado, passar por esse processo de
de oportunidade de assumir o cargo de gerente geral na sucessão, né, do meu gerente atual. E, novamente, tinham alguns homens, né, competindo, uma empresa alemã. Eu falei, será que vai ser para mim? Eu tinha recentemente tido um bebê, voltando de uma licença maternidade, depressão pós-parto. Falei, não sei se vai dar. E deu certo. Né? A gente tem que confiar no nosso conhecimento, confiar no nosso potencial. E hoje eu estou nesse cargo aqui na Rosenquim, no Brasil. Obrigada. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho desse momento, né, dessa decisão que vocês tomaram e ali mudou tudo. Né? Começar aí. Bom, é interessante que eu não conhecia as duas, mas acho que todo mundo tem algo em comum, né, na carreira. E eu sou muito grata ao meu pai, porque meu pai, ele trabalhou na GM 33 anos e ele falava assim, o profissional que não estudar inglês não vai conseguir um bom emprego no futuro. Então, meus filhos, eu sou mais velha de 3, e ele falava, vocês têm que estudar inglês. Outra coisa que ele falava, com o tanto que as montadoras estão produzindo por ano, São Paulo vai travar. Então, por favor, arrume emprego bem pertinho de casa. E a gente só tinha 4 montadoras na época. Então, imagina, ele veio da roça, muito parecido com a sua história. Eu vi meu pai na sua história, só que ele tinha muita força de vontade. Então, quando ele se casou com minha mãe, ele tinha 22 anos e veio da roça com a 4ª série primária. Com a cara, a coragem e a fé que a gente tem que ter, seja qual for, tem que ter fé. E aí, o meu pai começou a estudar, se profissionalizar, ele se tornou um dos melhores ferramenteiros do GM. Tanto é que quando tinha aqueles planos de demissão voluntária, que o pessoal ia lá e colocava o nome na lista, o chefe dele vinha e falava assim, Cantão, você não, por enquanto não, segura a onda aí, fica aí. E ele sempre incentivou a gente. O sonho do meu pai era que eu fosse secretária bilíngue na GM. E eu sempre gostei de inglês. Eu abri o mapa mundi quando era criança e eu falava, um dia eu vou aqui, um dia eu vou aqui, um dia eu vou aqui, um dia eu vou aqui. Meu pai falava, minha filha, vai sonhando. Desse jeito, mas muito realista. E aí eu fiz colégio técnico de secretariado. E eu também concordo que o colégio técnico te abre muitas portas, ele te ensina muita coisa. E esse 1 ano de estágio que eu fiz, que não foi o meu primeiro emprego, depois eu conto um pouquinho, ele me ensinou muita coisa, mas eu falei, não quero ser secretária. Respeito, admiro, mas não é para mim. E foi aí que eu chaveei para a ciência da computação, porque eu queria computação gráfica, rotação de sólido, eu achava aquilo o máximo. E por isso que eu mudei. Mas, olha a história em comum também. Eu já estudava inglês, então eu pegava ônibus de manhã, de tarde e de noite. Então, 2 ônibus para estudar inglês, 2 ônibus para ir para o colégio. E aí eu estava passando em frente a uma escola de inglês, que é o CNA, e estava lá, precisa de professor de inglês. Eu tinha 15 anos. Naquela época eu podia trabalhar a partir dos 14, né? E aí eu falei assim, eu vou testar meu inglês, que eu estou prestes a fazer a prova do Cambridge, do TOEFL, e eu quero ver como é que está meu inglês. Eu vou lá. Sem falar com meu pai e minha mãe, nada, porque eu não tinha combinado que eu ia trabalhar com 15 anos. Não, que não me faltasse vontade, porque a gente começa a querer nosso dinheiro, né? E aí, passei em frente ao CNA, fiz uma prova. Daí, algumas horas, não deu mal do tempo que eu cheguei em casa, a diretora do CNA me ligou. Ela falou assim, menina, eu quero conversar com você. Eu falei, e agora eu tenho que contar com meu pai e minha mãe, né? E aí ela falou, olha, eu vou te dar 2 salas, eu gostei de você, eu vou te dar 2 salas de criança para começar, só que você vai ter que falar que você tem 18 anos. Eu não posso falar que você tem 15 anos na época. Eu falei, tá bom, só que eu tenho que pedir pro meu pai e minha mãe. E aí, conversando com os meus pais, não, pode ir, e foi muito bom, porque eu era muito tímida. Eu tinha vergonha de passar, eu não passava aqui em frente desse palco, eu não queria falar com ninguém, assim, eu era super tímida. E insegura. Só que uma coisa que, quando eu ia dar aula de inglês, eu me esquecia completamente de que eu era tímida. Por quê? A gente tem que fazer o que a gente gosta. E a gente nunca tem que parar de estudar. Nunca parem. Por quê? A gente vai ter bastante conversa aqui de que, para a gente se preparar, que o mundo para a mulher é um pouco mais difícil.
Mas muito depende da gente, né? E parte desse depender da gente é a preparação, é o estudo, né? A conduta, o comportamento, como você vai se comportar no ambiente de trabalho, como você se comporta com outros homens. Então, assim, na minha sala da faculdade, não tinha nem 5 meninas, o resto era homem. Quando eu fui para engenharia de produto, eu era a Branca de Neve, porque era a Branca de Neve e 7 anões. Tinha 7 engenheiros, tudo baixinho, aí me apelidaram de Branca de Neve. Então, assim, ambientes masculinos. E toda vez, qualquer lugar, tem mais homem do que mulher. Mas a questão não é cota, não é... Eu tenho certeza que, assim, todo mundo quer estar sentado numa cadeira, numa posição dentro de uma empresa, não é porque você é mulher e que ali tinha uma vaga reservada, porque você tem a competência, a habilidade. É assim que a gente se sente bem. Toda vez que a gente vai conversar sobre esse assunto, tem que ter homem no meio, né? Porque a maioria dos líderes são homens. Então, a conversa sobre esse equilíbrio tem que ter homem no meio. Não pode ser uma conversa só para a mulher. A mulher entende a dor da outra mulher. Mas tem que ter os líderes homens também nessa conversa. Então, acho que, respondendo a sua pergunta, no momento que eu chaveei, que meu pai também me apoiou, foi: pai, obrigada, entrei, fiz o meu estágio de secretariado, mas é outra coisa que eu quero seguir, né? E meu pai super apoiou. Meu pai sempre foi assim: tá estudando, tá trabalhando, sai em frente. É isso, né? Não podia ficar sem fazer nada. Então foi uma grande virada para mim. Claro que talvez se eu seguisse eternamente no que ele inicialmente queria, talvez eu não fosse tão feliz na minha escolha de carreira. Mas a gente segue o conselho, né? Meu pai deu o pontapé inicial. Eu não necessariamente precisava ficar ali naquela carreira. Então, eu acho que a grande virada para mim foi justamente olhar as opções e seguir o que o meu coração estava dizendo naquele momento. Em achar o seu rumo, né? Achar a sua escolha, tendo o direcionamento. Então, é isso. E para você, Luzia, como é que... Você teve vários, né? Às vezes pela sua história, eu acho que você teve vários, mas assim, o mais marcante, aquele que realmente te colocou no rumo do que você o que você representa, o que você é hoje. Bom, falando profissionalmente, desde que eu sentei numa sala de aula com 6 anos para completar uma sala, porque era da roça, então a gente juntava as crianças, né? E eu nunca mais parei de estudar. E para mim essa foi a chave. Realmente eu precisava ser melhor, porque na Embraer, a chefe da época, ela preferia pessoas que tivessem feito escolas integrais, e não era meu caso. Porque eu tinha que trabalhar, ajudar em casa, então eu pagava a minha escola, e então eu tinha que estudar muito. Eu fiz várias especializações, e para suprir até o meu negócio hoje, eu tenho uma empresa de segurança, além da de temporário, que é um universo bem masculino. Eu não acredito que tenha ninguém aqui que tenha feito isso. Eu fui para Israel, onde é o berço da segurança. Eu fui para o Japão, fui para a Alemanha, porque eu tinha que ter algo diferente. Mas eu não vou trazer isso aqui para vocês como a minha maior dificuldade. Quem tem filho aqui? Quem tem 1? 2? 3? Meu caso. Vou contar para vocês como aconteceu. Eu namorava o Igor desde que eu entrei na Embraer. Eu tinha 20 anos e ele me enrolou 11 anos. Montei empresa solteira. Daí no ano seguinte, ele foi meu sócio antes de ser meu marido. Me casei em 93 e já queria engravidar porque eu estava com 31. Então, nasceu o Pedro no ano seguinte, maravilhoso, tudo certo. Queria ter mais um. Falei, não, eu tenho 5 irmãos, não é legal, quero ter mais um filho. Um dia que eu saí da TIAI, estava sangrando, grávida gemelar. E aí fui procurar um médico de gravidez de risco, aquela coisa toda. Bom, não deu certo, não continuei com a gravidez, fiquei mal, fiz curetagem. Quem já teve filho aqui sabe a dor que é isso. A gente não consegue explicar e ninguém consegue sentir. E também, ninguém fala sobre isso. Porque passa, foi. Daí,
A minha empresa estava indo muito bem. Eu comprei um pedaço de terra em Paraibuna, que eu falo que tinha lixo, mato e carrapato. E aí a gente começou a fazer inseminação artificial nas vacas. Daí eu fui no médico e falei, doutor, qual que é a diferença da mulher e da vaca? Aí ele falou assim, a mulher pensa. Eu falei, então nenhuma, vamos fazer. Daí meu marido falou, mas é muito dinheiro, é uma boiada. Eu falei, não interessa, eu quero ter 2 filhos. E fui para São Paulo, gente. E quem já fez alguma tentativa aqui, é ruim. Porque você toma injeção, igual a gente faz com a vaca, tá? Você tem que preparar o organismo dela para receber o óvulo. Então eu tomei algumas injeções, aí voltei lá no determinado dia, recolhi meus óvulos, eu acho que eu deixei 12 na época. Aí meu marido foi lá, colheu o esperma, bota lá e você vem embora. Negócio esquisito, né? Aí voltei lá uns 3, 4, não me lembro, 4 dias depois, coloquei 4. Falei, agora? Ele falou, vida segue. Então, voltei para casa, comecei a trabalhar, tudo certo. Só que eu tinha que fazer exames todos os dias e não deu certo. Falei, não quero mais brincar disso. Não gostei. Ruim demais. E aí eu comentei na minha manicure, eu conversando com meu marido, a gente podia adotar uma criança. Ai, vamos adotar uma criança, não quero bebê, quero maiorzinho. E um dia, naquela época, telefone não tem a amplitude que tem hoje de sinais. Então eu estava na Ambev, a hora que eu subi para chegar em Jacareí, tocou o telefone. Atendi, ela falou, oi Luzia, tudo bem? Meu nome é Adriana. É verdade que você está querendo adotar um bebê? Uma criança? Eu falei, Então, a freira está trazendo o meu hoje, meu bebê. E ela está com um garotinho de 3 anos e meio. Eu soube que você está querendo. É verdade? Eu falei, Menina, eu fiquei tão nervosa. Porque eu não peguei telefone, eu não anotei endereço, eu não peguei nada. Aí eu só falei que queria. Daí eu não achava meu marido, porque ele estava na fazenda, e na fazenda não tinha telefone, e não tinha nem sinal lá, gente. Antigamente, faz 30 anos que eu tenho lá, então não tinha sinal, não tinha nada. E eu sei que eu fiquei esperando ele, quando foi dando 5 horas, 5 e meia, eu comecei a andar dentro de casa com a minha bolsa aqui. Eu queria ir lá ver a criança. E eu cheguei lá, encontrei aquele ruivo, quem já viu nas redes sociais, é o Lucas. Ele treinando o carrinho, ele tinha 12 quilos, na criança de 3 anos e meio, hérnia no umbigo, todos os dentes estragados, e uma boquinha desse tamanho. Porque a mãe deixava ele com uma madeira à noite e umas blanchinhas. Aí chega uma flor e sopra uma vela. E aí, eu levei ele para casa, convenci ele, falei para ele que eu tinha carro lá fora e tal, e ele foi para casa. Só que quando eu parei no elevador, para subir, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Puta que pariu. Bom, foi lá. Tudo novo, né? Chegou lá meu filho mais velho, Pedro, falou assim, vai ficar aqui quantos dias? Falei, 20. Eu tinha que ter uma resposta ali. E aí, então, no dia seguinte, o Pedro pediu desculpas a ele. E então, começou a nossa... levei ele para a escola, cortei cabelo, matriculei, comprei o uniforme, levei almoçar, botei no ritmo da casa, fazer natação, fazer kumon, enfim. E aí, 2 meses depois, eu estava no Santa Rita, que vou colocar ele no nosso, como associado, né, dependente. Fui olhar minha agenda assim, falei, nossa, não desceu para mim. Eu estava grávida. E daí, gente, eu sei que eu fui para Jacareí, a hora que eu fiz o teste eu tremia todinha e eu não sabia muito o que fazer, mas eu estava muito feliz. Eu falo que Deus me deu mais um presente, eu falo que Ele é meu anjo dourado, que Deus falou, essa menina foi legal, eu vou dar mais um garoto para ela. E foi desafiador, porque eu tinha um ciumento que em um ano ele ganhou um carente e um bebê. Eles chegaram no mesmo ano. E a dificuldade maior, assim, para mim, a minha vida profissional, ela tem que fluir muito bem. Ela não é perfeita. A gente tenta se ajustar. Mas isso nunca pode abalar a
a minha estrutura familiar. É sagrado para mim. E aí eu tinha final de semana que eu rezava para chegar segunda-feira. Porque eu tinha que brincar com os 3, a conta dos 3, mesmo que eu tivesse alguém para ajudar, a criança precisa da mãe. Quem educa é a mãe e o pai. Então isso foi muito desafiador, sabe? E é diferente. Quem tem um filho, você pega numa mão. 2, você pega nas 2. O 3, a gente parece um povo. Porque você pega um em cada mão, vai atravessar uma rua. E o outro você vai direcionando. Ó, vem cá, fica perto, vem pra cá. Gente, é uma loucura. E aí, contando tudo. Eu levava pra escola, tinha reunião na escola, reunião... tinha que levar na natação, no futebol, no comum, nos médicos, nos acompanhamentos, e ser empresária. Então, assim, desafiador, mas eu falo que a mulher, ela dá um nó no cabelo e dá conta. Vocês sabem do que eu estou falando. Então, esse foi um momento bem desafiador para mim. Agora, conta pra gente um pouquinho dessa tua decisão que virou a chavinha, assim, e o que isso te ensinou, né, nessa Vamos lá, teve 2 momentos aí na minha carreira, né? O primeiro, bem nova, lá, uns 22, 24 anos, foi a minha primeira viagem internacional pela Rosenberg, e eu tinha que fazer a transferência de uma linha de produção, engenheira, né? E já tinham ido 3 engenheiros para lá. Cheguei lá, muito nova, né? O engenheiro que me atendeu falou assim: mas você, já vieram 3, o que você é? Eu sou engenheira. E me tratou super mal. Foram 20 dias que eu entendo ele, né? Já tinham ido 3 pessoas lá, 3 homens, já tinham tentado. O que eu, com 20 anos, recém-formada, ia conseguir? E foi muito difícil esses 20 dias lá. Teve a questão do clima, da cultura também. E quando eu voltei, eu falei assim: não, vai dar certo, comigo. Né? Na época a gente tinha uma diretora na empresa, eu falei assim: vai ter que dar certo, vai ter que comprar isso aqui, e a gente vai ter que fazer essa linha de produção no Brasil. E a gente vai chamar ele para vir ver a linha. E deu certo. Depois de uns 3 meses a linha estava montada, ele veio, e até hoje, sempre que eu vou para a Alemanha, hoje ele é um amigo, né? A gente mudou aí a relação, né, a relação fria, né, do alemão, que antes nem a mão te dava. Hoje eu já recebo um abraço, um beijo, eu falo, fico muito feliz que deu tudo certo. Então essa foi, acho que o primeiro ponto que eu falo, né, volto na questão de estudar, de ganhar o conhecimento, né, para a gente conseguir o que a gente tem na ambição. E o segundo ponto foi... Eu já estava há algum tempo na Rosenberg, tinha um supervisor de produção, eu já estava fazendo faculdade de engenharia de produção, e ele pediu conta, foi para Manaus, foi muito rápido. Eu cheguei na nossa diretora e falei assim: eu queria ficar com o cargo dele. E daí ela falou assim: não, mas você é muito nova, você é mulher. Eu falei: mas você também é mulher, você é dona da empresa. E ela falou assim: 3 meses de experiência, se não der certo, eu vou ter que te mandar embora. Daí eu falei assim: tá bom, né? Moro com meu pai, com a minha mãe. Ainda dava para eu ser mandada embora, né? Mas eu vi aquelas meninas trabalhando na produção e aquilo, eu na verdade falo que eu sou apaixonada, né, pelo que eu faço. Eu acho que é um outro ponto que é muito importante, essa paixão pelo que a gente faz. E eu falava assim: não, mas eu tenho que melhorar as coisas para elas, eu tenho que melhorar o fluxo da produção, eu tenho que melhorar as ferramentas. Então, deu certo, né? E fiquei por muito tempo aí na gestão da operação da Rosenberg. Eu acho que foram os 2 pontos, né, do conhecimento, para eu ter que me provar, e depois um pouco também da gente ter essa autoconfiança e se impor, né? Não, eu quero, eu sou capaz. Acho que foram esses 2 pontos aí que viraram minha carreira. Não, até puxar um gancho do que você falou, a trajetória, né, vocês dividiram aqui com a gente, mostram que a trajetória feminina, né, profissional e pessoal, é cheia de desafios e de muita resiliência, né, gente? Haja resiliência feminina, né? Então, e
e ambientes que são, né, completamente, majoritariamente masculinos, a gente entrar, a gente bater na porta. Então, para vocês terem ideia, hoje no mundo as mulheres representam mais de 40% da força de trabalho. A gente está falando de quase metade da força de trabalho no mundo é composta por mulheres. E aí vamos imaginar uma pirâmide. Então a gente vai subindo, nos cargos de liderança, apenas 1/3 dessa força feminina são, né, dessa força de trabalho são mulheres. Então, a gente está, metade da força é mulher, mas 1/3 só ocupa cargos de liderança. E quando a gente sobe ainda mais na pirâmide, lá no topo, cargos de CEO, de presidência, no Brasil são 17% só de mulheres ocupando esses cargos de liderança. Então, assim, ainda é desafiador a gente conseguir desbravar e abrir esses espaços, né, de liderança, esses ambientes. Então, eu queria saber de vocês o seguinte, para vocês assumirem, né, esse papel de liderança, vocês tiveram vários, né, desafios, muitos aprendizados, né, mas o que fez com que vocês conquistassem esse espaço? Né, a Débora até trouxe um pouquinho dela dizendo que ela foi lá, bateu na porta e disse, eu quero. Né? Então, eu quero saber se em algum momento vocês sentiram que vocês precisavam provar mais da própria competência para estar ali nesse cargo de liderança. Então, não sei se você quer começar. Olha, sempre a gente tem que provar mais, se preparar mais, né? Eu me lembro que muitas vezes, dentro de uma sala de reunião, eu era a única mulher e muitos homens. E só que eu acho que quando você ama o que você faz, quando você faz um trabalho bacana, quando você tem constância, e a mulher, para mim, ela tem um olhar diferente na liderança. Ela tem sensibilidade, ela escuta mais, e é o que eu faço, tratar com pessoas, desenvolver pessoas. Para mim, essa é a grande chave, porque em muitas ocasiões eu estive em mesas assim. Na empresa de segurança, ela é mais desafiadora ainda para mim, porque se a gente pensar em São José dos Campos, todas que eu conheço são por homens que eram militares, que viram da polícia. Então, vocês imaginam, no começo eu vendia limpeza, eu não vendia portaria. E aí, hoje eu vendo tudo, tá, gente? Mas foi difícil, porque a gente tem que provar que vocês sabem tanto. Por isso que eu fui para Israel e me preparei para estar numa sala e apresentar soluções que fossem melhores do que os meus concorrentes. Porque teve um período que eles falavam assim, a facility da RH, da Grupo Ouro, é RH, veio do RH. Veio sim, com muito orgulho. Eu trato o meu trabalho bem humanizado, quando eu faço a entrega nos condomínios, nas fábricas, e isso é o grande diferencial. E legal contar para vocês que hoje eles estão tendo que humanizar a galera deles. Então, esse é muito prazeroso para a gente, sabe? É um trabalho que você vai conquistar, como você disse brilhantemente, né, que eu sou casada com um alemão, então eu conheço bem. É muito difícil você conquistar seu espaço. E você conquistou porque você provou que você é muito boa no que você faz. Então, para mim, foi essas questões. Foram essas que me trouxeram até aqui hoje. Então, um pouquinho sobre liderança, né? Eu acho que eu fui treinada para ser uma líder, né, lá pelo meu pai, né? Ele sempre queria que eu aprendesse tudo, né? Tanto as coisas femininas quanto masculinas. E ele era um líder, né, dentro da Vibraz, onde ele trabalhava, e ele sempre me incentivou, né, a liderar, né, onde eu estivesse, sempre ter uma voz ativa. Então, assim, é sempre importante essa pessoa fazendo essa mentoria, né? Eu acho que as meninas mais novas ou as pessoas do RH sempre tem que apoiar e ver a oportunidade ali dentro de
de cada pessoa para a gente também poder criar líderes, né? Então, a minha liderança começou com meu pai, né? Com a minha mãe, que é professora, então era a líder ali da sala de aula, e eu tinha que ser sempre o exemplo na escola, né? Porque eu era filha de professor, então eu sempre tinha que ser o exemplo. Então, o líder ele tem que ser o exemplo, a gente tem que passar isso, né? A gente nunca pode estar triste, a gente nunca pode falhar, né? Então, porque tem várias pessoas ali sempre olhando o que a gente está fazendo. Falando um pouco dessa minha posição hoje de liderança, né? Então, comecei aí desde a escola, com essa base de casa. Hoje, dentro da Rosenberg, eu tenho, né, com muito carinho aí o time da produção. Hoje tem que gerenciar todo o time, mas o time da produção, as mulheres com muito carinho. Tenho dentro de casa também hoje o meu bebê de 2 anos e tenho um pouco também dentro da sociedade essa questão que eu também sou casada com uma mulher. Então, é mais um ponto que eu tenho que manifestar a liderança, né, a diversidade que a gente tem falado. Então, sempre se posicionar de forma tranquila e buscando os desejos de cada um, né? Acho que isso que é conquistar a liderança. Obrigada, Débora. E para você, como que é? Você sentiu que você precisava se provar cada vez mais? Eu queria até puxar também um gancho para a questão, não sei se você já deve ter ouvido falar, da síndrome da impostora, né? Que é aquela síndrome, para quem não sabe, as meninas talvez sejam novas, ainda não tenham ouvido falar disso, que é a gente achar que a gente não é capaz de fazer alguma coisa, de tanto que a gente escuta, né, que a gente não é capaz. Então, a gente duvidar da nossa própria competência, né, em algum momento, né, tanto a gente tendo que se provar o tempo todo. Você já sentiu isso? Você lidera outras mulheres também, vocês todas lideram outras mulheres. Vocês sentiram isso da parte de alguma das suas lideradas? Como é que vocês lidaram com isso também? Então, eu acho que todo mundo passa por isso em algum momento, né? Síndrome da impostora, a gente mesmo se boicota, a gente não precisa do homem boicotando, a mulher ela se boicota. Tem um estudo da McKinsey que diz que para as vagas de emprego, né, quando você vê ali uma posição em aberto, as mulheres se candidatam quando elas leem toda a lista de pré-requisitos e elas preenchem ali 100% do que está pedindo na vaga. O homem, ele leu, chegou nos 60%, acho que é mais ou menos isso, tá, pessoal? Se vocês olhem, procurem. O homem chega a 60% e fala assim, vou me candidatar. Então, a autoconfiança masculina, ela lidera, assim, de braçada o que as mulheres sentem, né? Principalmente, claro, a mulher tem um fator mais complicador, que é a licença maternidade, volta da licença maternidade, filhos. Mas isso também gera uma certa habilidade, elasticidade, resiliência, pode chamar do que quiser, que a mulher ela tem facilidade, não é que um é melhor que o outro, pessoal, a gente precisa que todos se complementem, mas a mulher ela tem a facilidade de administrar mais de 3, 4, 5 tarefas ao mesmo tempo. A gente está acostumada com isso, é o nosso dia a dia na maioria das vezes, né? E eu várias vezes sim tive me sentir assim, né, achar que eu não sou capaz, não vai dar certo, mas isso é treino. A gente tem que se preparar, estudar, confiar e seguir em frente, né, não ficar se boicotando o tempo todo. Teve um momento na minha carreira que eu estava na indústria farmacêutica, que eu trabalhava com gerência de projetos, então a gente era responsável por lançar novos produtos no Brasil. Eu trabalhava muito com os Estados Unidos. E aí, um diretor de lá me convidou para ser transferida para lá. Então foi assim, um momento muito marcante na minha carreira. Eu estava divorciada, mas eu tinha minha filha de 8 anos na época. E é uma grande decisão que você toma, né? Pegar a sua mala, sua filha e ir embora. Eu fiquei lá 3 anos, foi uma das empresas que eu mais gostei de trabalhar, fui muito feliz, fui muito bem recebida. Só que você chegar lá falando, caramba, e agora, né? Vou dar conta, como é que é isso aqui? Porque tem tudo, tem a cultura, o idioma,
vai se adaptar no colégio, será que ela vai ser bem recebida. Mas eu fiquei lá durante vários anos, só que eu viajava muito, porque a gente lançava o produto da América Latina. Então todos os países da América Latina tinham que viajar. Só que não estava funcionando depois desses 3 anos, porque eu deixava minha filha com babá lá e eu saía do país. Você sair do país com sua família de base, sustentando, é uma coisa, você deixar com uma pessoa terceirizada é outra. E um dia que eu liguei para ela, filha, tá tudo bem? Mamãe, tá cheirando queimado aqui. Eu falei, não, deu, chega, vou parar com essa brincadeira, chega. E aí eu fui falar pro meu chefe e pro chefe dele, que era vice-presidente do supply chain, e falei, olha, eu agradeço demais a oportunidade, mas eu preciso voltar pro Brasil. Não está funcionando para mim. Aconteceu isso, mas eu já estava pronta mentalmente para perder meu emprego e procurar um outro emprego. E aí, ele falou, Eliane, você foi corajosa até demais. Você sabe a minha situação aqui, um vice-presidente. Estou divorciado, tenho a guarda compartilhada da minha filha de 15 anos, fui convidado a ser promovido para ir para a Suíça e eu liguei, porque eu quero ficar perto da minha filha. Você foi corajosa até demais vindo sozinha para cá, mas você não precisa ir para o concorrente. Me dá uns 2, 3 dias, vou falar com o presidente da empresa, para mim, você pode continuar trabalhando para nós, sentada no Brasil. Gente, aquilo tirou assim uns 352 quilos das minhas costas. Porque eu falei, caraca, eu demorei tanto tempo para preparar essa conversa com ele e ele me deu a solução, né? Então, muitas vezes, a gente não acredita no nosso taco. A gente tem que acreditar, né? A gente precisa acreditar. Se prepara, mas acredita. Vai com fé, vai com confiança, vai com tudo. E todo momento a gente tem que se provar. Principalmente nos ambientes masculinos. A indústria automotiva ela é completamente masculina. Hoje em dia que a gente vê um pouco mais de balanço nisso. Mas você estando ali, estando preparada, como a Débora falou, você não tem argumento, né? E não é querer se impor de uma maneira forçada, de uma maneira natural, é tratar sem muito mimimi, tratar normalmente, sinta-se parte do time, haja como parte do time, né? Faz de conta que você não está percebendo. Eu vim de uma geração que a minha mãe e meus pais falavam assim, ignora. Só ignora. Onde você não acende as luzes no palco, não começa o show. Então não dê foco aonde estão te atrapalhando. Só segue em frente. Se prepara, estuda e confia. Hoje na Nissan, a gente tem, na área de logística, tem bastante mulher, nós não somos maioria, né? Tem aí, na minha área, hoje tem mais ou menos 35% a 40% mulheres, mas em cargo de liderança é aquela pirâmide que a Raquel falou, cada vez vai diminuindo mais. Mas eu acho que é uma questão de tempo, porque as mulheres estudam muito, as mulheres se preparam. É uma questão de tempo para isso se equilibrar de uma forma saudável. E recentemente eu tive 2 casos na minha equipe e foi assim, gente, foi pura coincidência, não é lacração, eu nem postei no LinkedIn, mas nós tivemos 2 meninas que foram promovidas durante a licença maternidade. Mas isso foi tão legal porque uma delas estava na licença maternidade e os meninos ligaram para ela. Fulana, abriu aquela vaga, tal, é a sua cara. Você não vai se candidatar? Ela falou, mas eu estou em licença maternidade, acho que eu nem posso. Não, pergunta para a Eliane. Eu falei, como não pode? Claro que pode. E aí ela se candidatou e o processo foi conduzido naturalmente e ela foi promovida. Foram 2 casos. 2 casos. Então, assim, e geralmente a gente vê a mulher sendo desligada após, no retorno da licença maternidade. Então, são casos e casos. Claro que a nossa trajetória dela é um pouquinho mais complexa, porque tem fatores aí, tem a maternidade que muitas vezes não é um obstáculo, é um fator mais complicador, mas eu diria que eu, pelo menos, posso falar por mim. Depois que você é mãe, você vira uma leoa, você fala assim, não tenho medo de mais nada, e você tem motivo dobrado até para... tudo a gente tem que fazer com propósito na nossa vida. Se você vai limpar uma casa, se você vai dar uma aula, se você vai dar uma consultoria, se você vai prestar um serviço,
se você vai ajudar o seu vizinho, a gente tem que ter propósito na nossa vida. E quando a gente encontra esse propósito, quando a gente faz as coisas com propósito, eu acho que tudo flui, sabe? Hoje, meu maior objetivo na Nissan, claro, é liderar um time de supply chain que tenha excelência. Porque hoje em dia, com tudo que está acontecendo, momento geopolítico, navio em rosca, em canal, tudo acontece, tudo. Se você pensa numa área que é instável para todo mundo, é a área de logística, tudo pode acontecer. Então você precisa de profissionais flexíveis, resilientes, persistentes, que analisem gestão de risco, que olhem para frente, né? Então, qual é o meu maior propósito, além de trazer uma excelência logística para a Nissan? É multiplicar conhecimento. E isso, gente, ninguém tira da gente. Não tenha medo de ensinar. Quanto mais você ensina, cresce a necessidade das pessoas te procurarem, porque elas sabem que ali tem uma fonte de conhecimento e ela vai voltar a te perguntar. Agora, se você tem medo de ensinar, não vou falar porque senão a pessoa vai pegar meu lugar. Não vai pegar seu lugar. Porque da próxima vez ela não pergunta para você, ela vai perguntar para outra pessoa, ela vai dar um Google, vai pro Copilot, ela vai achar a resposta. E ela não vai mais precisar de você. E quando essa pessoa precisa de você, ela vai ser, geralmente, você vai criar uma rede ali de apoio mútuo e é o seu networking. Porque uma pessoa que você ajudou lá atrás, ela pode ser seu chefe lá no futuro. Ou ao contrário. Então a vida é feita disso, de relacionamentos. E quanto mais você entende as pessoas que estão trabalhando com você, mais fácil é de liderar um time, né? Então toda essa psicologia, a inteligência emocional que a mulher tem, é uma coisa fora de série. E nem todo mundo usa, né? Então vamos usar os nossos atributos ao nosso favor, né? Se preparar, seguir em frente, não se acanhe com um obstáculo ou outro, simplesmente persistir, porque uma hora as coisas acontecem, eu acredito muito. É isso. Eu vou trazer 2 pontos para mim, que eles são importantes. Na verdade, eu gostei muito do que eu ouvi aqui da diretoria hoje, do piloto, falando sobre eles virem participar. Porque, na verdade, para mim fica assim, quem que paga os nossos homens hoje? Nós vivemos num mundo ainda muito machista, mas a culpa também é nossa. Quanto será que a gente não tem que olhar para dentro de casa e também cuidar dos nossos filhos? Porque se eles são assim, gente, eles nasceram de mulheres. Então, assim, o quanto a gente tem que enfatizar isso? Para mim, isso é futuro. E futuro vem pela educação. Então, a gente tem um papel fundamental aqui nessa educação de homens, de como a gente vai formá-los, como a gente vai plantar essa sementinha, né? Eu vou ficar só nessa reflexão para vocês, assim, nos ajudar aqui, pensar muito em como a gente está criando os nossos meninos. Eu acho que o grande desafio, né, atual da corporação aí, não só na gestão, né, feminina, mas nas masculinas também, é a velocidade da comunicação. Né? Realmente o mundo hoje está tudo muito rápido, né? Eu acho que se a gente faz uma hora que a gente está aqui, se a gente pegar o celular, quantas mensagens já não tem esperando a gente aqui, cliente correndo atrás, fornecedor. Então, eu acho que o grande desafio é como conseguir melhorar a comunicação sendo o humano, né? Como a gente se adaptar também a esses ambientes. Só rapidinho um case, né? A gente tem uma planta uma fábrica em Minas Gerais, aqui pertinho, em Camanducaia, e o turnover é um grande desafio, né? Porque tem muitas empresas ali em volta. E junto com a RH eu ficava, mas meu Deus, o que a gente vai fazer, né? A gente precisa dos trabalhadores, como que a gente vai conseguir reter talentos?
a gente teve que mudar o horário de trabalho para encaixar com a creche da cidade. Então, eu acho que o grande desafio é isso, né? A gente se adaptar, a gente se comunicar melhor e para conseguir correr nessa velocidade louca que o mundo está hoje das informações aí, para a gente poder ter sucesso. Obrigada de vocês, mas antes eu queria pedir vocês deixarem uma mensagem para cada mulher que está aqui hoje sobre assumir seu espaço, seu poder no mundo profissional. Qual que é a sua mensagem? Eu quero deixar o seguinte recado: o sol brilha para todo mundo. Não parem de estudar, persistam, tenham fé, encontrem o seu propósito, façam o que faz sentido. E se você está num lugar que não te acolhe, não te respeita, seja ele em casa, seja ele no trabalho, na faculdade, muda. Muda. O lugar não é para você. Muda porque vai ter um lugar bem legal para você. Com certeza. Então, e assim, as oportunidades aparecem para quem está preparado. Preparem-se. Porque quando chega a sua vez e o que é seu vai ser entregue a você no tempo certo. Às vezes a gente acha que é aquilo, eu queria tanto, não deu certo, é porque tinha algo melhor ali na frente para você. Então, eu queria deixar essa mensagem. A minha, para dizer para vocês o seguinte, que uma mulher que identifica a sua força, ela transforma não só a sua vida, de mais mulheres que está do mundo. Essa é a minha reflexão para vocês levarem para casa, acreditarem em vocês, não terem medo. Não tenha medo. E se tiver, vai com medo e tudo. Mas vai. Eu acho que um primeiro recado, né, para as meninas novas ali é realmente o estudo, né? Eu acho que isso é muito importante. Às vezes a gente está ali na escola, no ensino médio, a gente não tem ideia do quanto tudo é importante. Então, assim, estudem, corram atrás. Hoje tem muitas oportunidades aí. Está muito mais fácil hoje estudar do que há 20 anos atrás, né? Mas estudar é muito importante, estar preparada. E para nós mulheres, eu acho que é realmente não se esconder, né? A gente tem que aparecer, a gente tem que falar da nossa opinião, estar num lugar prazeroso, eu acho que é isso, né? Hoje a gente tem que ser contra qualquer tipo de preconceito mesmo que ocorra, né? Se está tendo isso lá, sai, procura outro lugar, tem lugar bom. A Rosenberg é um lugar muito bom para as mulheres trabalharem. Realmente lá nós somos maioria, nós somos ouvidas, né? Eu acho que vamos buscar empresas assim também, mas realmente eu busco lá que a gente seja uma das melhores empresas para se trabalhar aqui na região. E a gente tem que aparecer, tem que se mostrar, a gente não pode omitir não e sempre fazer as coisas com amor, né? Ou em casa, ou no trabalho, sempre colocar o coração ali. A gente pode abrir para quem tiver alguma pergunta. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Deixa eu só dar uma informação. Ótimo dia, a gente se conhece. Se você pudesse levantar, por gentileza. Muito obrigada. Eu sou a Gisele, a gente já se conhece. Eu conheço os filhos dela também, a gente já fez uns cursos juntos. Eu fiquei muito emocionada com a sua história, os três, né, como que você conduziu. Minha pergunta é, como foi administrar, trabalhar fora, ter os três pequenos lá, essa loucura, a vida do Lucas, né, que eu conheço também a história. Como foi toda essa trajetória? E você conseguiu conciliar, trabalhar fora, cuidar dos três? Como que foi essa sua jornada? Disciplina, disciplina. E até hoje eu sou extremamente disciplinada. Então, assim, hoje, por exemplo, eu tinha o evento aqui, eu acordei 5 horas da manhã, porque eu queria ir na academia, eu voltei, tomei café, me preparei para estar aqui.
E então tudo eu coloco na minha agenda, coisas particulares, fazer unha, lá, tudo vai para a agenda e os compromissos deles também entravam. Porque eu tinha que conseguir dar conta do meu dia. E sempre deu. Eu nunca deixei e joguei para o dia seguinte. Então, eu acordava mais cedo e era um momento de esforço mesmo, gente, porque nada na vida é de graça, sabe? Então, se você não fizer a sua parte, não vai virar. E aquele momento, eu era a mãe que eles precisavam naquele momento. E eu fui a melhor que eu pude. E eu, como conheço os três foram muito bem criados, né? Você está de parabéns. Mais alguma pergunta? Ali no fundo, por favor, Júlia. Mas não é fácil, viu, gente? É difícil. Olá, bom dia. Foi um prazer, obrigada pelo painel de vocês. E eu queria ouvir um pouquinho de cada uma, como que nós, como sociedade, e ainda temos muito esse traço de rivalidade feminina, então como que nós podemos combater isso, não só profissionalmente, mas também socialmente? Gente, essa maravilhosa é minha sobrinha. Adoro. A Bruna, posso começar, meninas? Eu acho que, pra mim, não tem nada, sabe? Eu vejo que a mulher tem papéis que o homem jamais consegue fazer. Por exemplo, ele não vai conseguir engravidar. Mas assim, dizendo para vocês que eu não sou feminista, eu sou feminina. E eu quero meu espaço bem delimitado, eu não deixo ninguém apagar a minha voz. E para mim fica isso. Não é uma competição, mas a hora que eu me preparo mais, que eu estou pronta para aquilo, eu acho que eu vou conquistar meu espaço e vai ficar tudo ok. E a gente educando os nossos filhos para que eles respeitem as mulheres num tom de igualdade. Nós podemos estar onde a gente quiser e ser respeitado por eles e por todas, para mim. Eu acho que é uma questão de atitude, é a nossa atitude. As mulheres, os homens, criação, como criar meninos, como liderar homens. Eu acho que a partir do momento que você tem atitude, as pessoas começam a entrar naquele ritmo também. E sobre rivalidade, a gente ouve muito, né, sobre a mulher se veste para outra mulher, rivalidade feminina. Os homens, eles se apoiam muito mais do que as mulheres. Isso eu acho assim que é algo que a gente tem que aprender com eles, né? E a partir do momento que a gente começa a apoiar outras mulheres, essas mulheres também vão apoiar outras mulheres. Então é tudo uma questão de atitude, é ação e reação. Se você for reativa e rival, a pessoa vai voltar com a rivalidade, seja homem ou seja mulher, né? É ação e reação. Então a maneira como você se comporta diz muito sobre você, sobre qual é o clima organizacional que você quer na sua empresa, qual é a qualidade de vida que você quer na sua família, né? A minha filha, eu e minha filha, a gente tem um trato que ela é muito colada em mim, muito mesmo. Às vezes eu vou viajar e ela fica bem ligando toda hora, mas assim, eu posso estar com a reunião mais complicada, mais difícil, mais trabalhosa do mundo. Se ela me ligou, eu saio da reunião. Antigamente eu não saía, eu morria de medo do meu chefe me mandar embora. Mas hoje em dia, eu trabalho para ela se formar. Eu trabalho para deixar um legado para ela. Não é para construir casa, prédio, bens e deixar para ela. Não. É para construir junto com ela e para ensiná-la a construir e continuar construindo. É para isso que a gente traz filho para o mundo, né? Se a gente quer ver um país melhor, a gente tem que educar melhor os nossos filhos, para que eles também lutem por um país melhor. Então, para mim é tudo atitude. Então, eu e minha filha, a gente tem esse trato de não importa se o mundo está caindo, café da manhã, eu e ela juntas. Depois, cada uma faz o seu corre, cada uma vai para o seu lado, mas é isso, eu acho que é base. É base, é o alicerce. Você não constrói uma casa boa se a fundação não presta, se está fraca. Então, tudo começa dentro de casa, né? Eu concordo demais. Como é que você educa um menino, como educa uma menina, né?
E hoje eu vejo que na minha própria área, né, eu lidero homens e mulheres, então tudo vai também do tom do líder. E se você vai ser líder, ou se você já é líder, presta atenção no que você faz. Você é mais observado do que você pode imaginar, né? A gente costuma falar que quando você vira líder, você não é mais pedra, você é vidraça, porque a quantidade de críticas que vão vir para você, elas são muito maiores. E é natural, né? É um processo natural. Mas passa a se observar, se conhecer, se cuidar mentalmente, inclusive, para aguentar os desafios, né? Então, eu acho que essa questão da rivalidade justamente é muito da nossa atitude, né? Como é que a gente multiplica? A gente pode multiplicar o que é bom e o que é ruim. Então, é uma questão de escolha nossa mesmo. Tá? Eu concordo também com essa questão da... Existe sim, né, a rivalidade, né? Tanto homens, mulheres ou mulheres, mulheres. E a gente, no meio corporativo, acho que a gente tem que realmente ter atitudes para evitar, né? Eu acho que a gente, como líder, o pessoal do RH, a gente dentro da empresa tem que criar uma comunicação para que não exista, não dê ibope, né, para esse tipo de rivalidade. Muitas vezes a fofoca cria uma rivalidade dentro do ambiente corporativo. Eu acho que vai muito da nossa postura também como liderado, trabalhar isso dentro da empresa e evitar que exista, né? Eu sei que existe, já talvez tive algum outro case de rivalidade, mas eu digo assim, que hoje no meu ambiente corporativo a gente tenta sempre ter uma comunicação muito clara, já cortar as fofocas, e com isso a gente corta também a rivalidade em ambos os casos. Bom dia. Eu gostaria de saber, por gentileza, como vocês atuam em casos de gerenciar uma dificuldade intergeracional. Se vocês têm na equipe de vocês, por exemplo, colaboradores com 20, com 30, 40, 50, 60 anos, já que eles estão ficando mais tempo no mercado de trabalho, e se essa questão intergeracional gera conflito na rotina de vocês. Eu tenho muita gente mais nova, mais experiente, e essa é a beleza do processo, porque quem é mais sênior, tem mais experiência, traz aí uma blindagem, uma bagagem que aguenta mais o tranco. E quem é novo, está começando agora, tem o que a gente chama de skills, né? Tem umas qualidades que são fundamentais no mundo hoje, com a nova tecnologia, com novas ferramentas. Então, um complementa o outro. Claro que existe conflito e a gente tem que administrar. Colocar na mesa de forma transparente, claro, para as duas partes. Primeiro, ouvi-los, né? Trazer quais são os pontos de vista, os fatos, contra fatos não argumentos. Muitas vezes o mais jovem vai estar certo, muitas vezes o mais experiente vai estar certo, mas a questão é comunicação clara e transparente. Mas eu vou dizer assim, a minha experiência, eu não vivo tanto esse conflito. Eu vejo assim que as pessoas trabalham muito bem, porque o jovem, ele quer aprender com a experiência, né, da pessoa que tem mais anos de casa, né, já viveu muita coisa, mas quem está mais experiente também quer aprender com essa moçada nova que está chegando para quebrar. A moçada está chegando com habilidades e competências fundamentais. Então, gente, a mistura é sadia. Qual que é o papel do líder? É encontrar a intersecção entre os interesses da empresa e o que cada um tem de melhor para oferecer. Eu acho que esse é o papel do líder. Quando você... Isso aqui é propósito para mim. O que eu tenho que te conhecer? Eu tenho que saber, você trabalha na minha equipe. Quem é você? De onde você veio? O que você estudou? O que te move? Porque nessa de perguntar o que te move, você começa a montar o quebra-cabeça da sua equipe, né? Quem vai desempenhar o melhor papel e em qual função? E aí você faz esse casamento perfeito entre jovens mais experientes e todas as
as funções que a gente precisa dentro da equipe. É isso. Eu falo que lá na Ouro a gente tem todos os sabores, né? Tem desde o aprendiz até, eu acho que o Seba é o meu mais antigo lá dentro, ele tem quase 80. E eu queria contar uma passagem da Ivete, né? A Ivete é uma selecionadora que veio trabalhar na minha empresa. Aí ela chegou e falou, Luciana, mas eu acho que eu não vou conseguir trabalhar aqui, porque eu nunca trabalhei com computador. Respira. E essa mistura, ela é muito saudável. Porque eu falei, olha, que tal uma estagiária que manjava muito daquele sistema treinar? E aí as duas se treinaram no final de semana, no sábado e domingo, e assim, hoje ela domina o sistema. Então, eu falo que eles são os cabeçudos, né? Porque a gente tem a maturidade e eu tenho a tecnologia, essa galera jovem. Então, quando isso mistura, é muito legal. Eu adoro ter isso na minha empresa, eu sempre adorei tecnologia, desde de Embraer. Então, é uma coisa que a gente só ganha com isso quando você mistura. Porque se você pensar, se você estiver trabalhando hoje e seu computador parar, muitas pessoas não vão saber o que fazer. Mas antigamente, ela vai até improvisar e vai fazer uma coisa manual ali, ela vai tocar. Então eu gosto muito dessa mistura e ela é fundamental para mim. Todo mundo ganha, a empresa ganha e todos ganham, né? Quem é jovem ganha com a forma de expertise do mais velho e o mais velho ganha com a tecnologia que está aí e bateu na nossa porta e ficou. Essa é a minha contribuição. Vou falar da minha experiência, né? Sim, a gente tem, eu sinto um pouco esse conflito das gerações, né? A gente também tem aprendizes, vejo que é um mix bom, e para a gente como gestor, a gente tem que aprender com essa mudança de geração, né? Eu acho que a cada geração vem as evoluções e a gente tem que aprender, né? Essa geração nova, todo mundo falando de ChatGPT, e daí eu falei assim, meu Deus, será que eu sou da área de TI, eu não me sinto numa geração muito distante, mas hoje, quando um aprendiz entra, tudo eles querem perguntar para o ChatGPT. Eu falo, nossa, mas será que é mais rápido mesmo do que eu ler um livro? Então, eu acho que hoje a gente tem que... Existe sim um conflito, a gente tem que usar melhor esse mix e trazer esse ganho de velocidade, né? Usar essa geração nova para a gente aprender também a ganhar a velocidade e talvez uma quebra de paradigma, né? Então, eu vejo que essas gerações novas, talvez a questão do horário de trabalho fixo, para eles é difícil. O trabalho presencial 100% é difícil, então a gente fica focando, mas está rendendo no home office? A gente tem que quebrar esse paradigma e aprender a trabalhar com a geração que está vindo. Eu acho que outras gerações que vieram já tiveram um conflito também, e agora é o momento da gente também se adaptar, né, e tirar o melhor desse conflito. Bom dia, obrigada pelo painel, obrigada pelo encontro. Eu sou a Juliana Abreu, eu sou de transportadora da minha logística, associada aqui da SEC. Eu ia trazer justamente essa questão geracional, e só que como vocês já responderam muito bem, eu queria só contribuir, porque como empresário a gente quer crescer. E hoje a empresa já está, né, meu filho que é o presidente da empresa hoje, e nessa questão intergeracional a gente descobriu um veio. Dentro desse ambiente de educação na nossa região de São José dos Campos, a gente consegue trazer os alunos do técnico, da faculdade. Então, eles entram como estagiários e hoje a média que eles ficam na empresa geralmente é 6 anos. Então, a gente tem um ambiente assim, colaborativo e um fomento de pessoal que vão ficar tranquila, porque daqui a 30 anos o meu filho tem mão de obra sendo construída dia a dia. Então, eu queria só trazer isso e dizer como a gente precisa educar essa geração mais jovem que não vai fazer o trabalho igual eu fiz.
não quer tratar o filho diferente. Eu deixei muito de lado meu filho para trabalhar. Eles querem outro tipo de conduta, eles vivem de outra maneira. A gente entender que eles vivem assim e continuar, né, mantendo o nosso trabalho e melhorando aí a questão social e econômica para toda uma sociedade. Muito obrigada pela oportunidade. Eu vou deixar só ela me fazer a pergunta que ela tinha levantado. Vou botar o Yuri juntas na mão e a gente vai encerrar as perguntas do público, tá bem? Olá, bom dia. Meu nome é Sheila. Eu trabalho na Nova Aluguel de Carros aqui de São José, uma empresa da região. Eu só queria deixar uma contribuição e fazer uma pergunta sobre essa nova geração, o que a gente faz com eles, né? Porque tá um pouco complicado. Eu acompanho a minha chefe aqui, que é gerente geral da Nova. Na hora do recrutamento ali fica um pouco complicado. Mas o que eu queria dizer é que, na hora que a Elaine falou sobre tratar a todos igualmente, isso é muito importante. Eu fui gerente dela, ela é minha gerente. Então, o respeito, você tratar o seu cliente com respeito, tratar o seu amigo com respeito, seu familiar com respeito, o porteiro com respeito, o diretor da empresa com respeito, eu acho que isso é muito válido. Eu achei muito legal essa parte, Elaine, compartilhar isso com a gente. Muito obrigada a todos vocês também. Obrigada. A gente está quase acabando. Então, antes de encerrar, eu quero deixar uma reflexão. Obrigada por vocês compartilharem a trajetória de vocês, a carreira, os desafios, né? Principalmente, né, a resiliência de vocês, de como vocês chegaram lá, como vocês inspiram outras mulheres também. Então, eu acho que dessa conversa aqui de hoje, a gente tira que cada mulher que ocupa um espaço de liderança, né, ela não está construindo só a própria carreira, ela está abrindo caminho para quem vem depois. Então, muito obrigada por abrirem as portas, né, para que todas nós possamos seguir, né, comprometidas e entender o recado aqui, que é: se valorizem, estudem, não troquem si mesmas por nada. Assim, né, acho que ficou muito claro na trajetória de cada uma aqui que elas tiveram sim que se priorizar para estar onde elas estão hoje. Então, se priorizem, se valorizem, tenham a coragem de ocupar os espaços que estão aí. A gente pode e a gente deve ocupar todos os espaços. Assim, não larguem a mão uma da outra. Se apoiem, se incentivem, né? Tenham perto de vocês outras mulheres que digam: você pode, você é capaz e eu estou aqui para te apoiar. Então, muito obrigada mais uma vez. Ainda não acabou, calma, não vou embora. Só mesmo um agradecimento final. Eu também quero agradecer em nome da SEC e do Em Voz, né, agradecendo aos painelistas, a Eliane Cantão, do CKC, a Débora Zani. Agradeço também aos diretores da SEC e do Em Voz. Obrigada, Neide. E todo mundo que está aqui presente hoje, e contribuiu com esse bate-papo enriquecedor. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai para uma parte. Primeiro, agradecer mais uma vez. Eu queria chamar as meninas da Escola Humana, as alunas, para me ajudar aqui no agradecimento final às nossas painelistas. Por favor, preciso de 3 meninas. Coragem, vamos lá! Obrigado mais uma vez pela contribuição de vocês. Estou ficando gostoso. Obrigada, gente. Obrigada pela contribuição de vocês. Obrigada pelas flores. Pode. Vou pegar minhas flores aqui também. Tem que dar a luz pra...
Obrigado, você que funciona. A dizer isso. Até que a gente olha pra fora. Onde a gente olha pra fora? Onde cada vez. Obrigada, meninas. A gente vai seguir agora com